essa polêmica, né? O Flamengo jogou sábado, estreou no Campeonato Carioca, 0x0 contra o Macaé. O Flamengo, por enquanto, jogando pro Sub-20, né? Uhum. E quem quiser ver jogo do Flamengo aí no Campeonato Carioca, ou vai no estádio, ou pega no radinho de pilha, hein? E eu vou dizer um negócio pra você, o Flamengo tá coberto de razão. Coberto de razão. Não tem nem o que questionar. O Flamengo hoje, com todo o respeito do mundo, não pode receber os mesmos valores de Vasco, Fluminense e Botafogo. Não pode. O presidente do Flamengo disse isso, que a Porque audiência do Flamengo é maior quem carrega hoje, os outros três, né? Eu não estou discutindo passado, tradição, história, não estou discutindo nada. Mas quem hoje carrega o futebol carioca nas costas, quem tem carregado é o Flamengo. É o Flamengo. Então você não pode. Você ajuda a matar os outros, é isso? Não, não é matar. Agora você não pode. Eu peguei uns dados aqui. Mas o Flamengo não é entidade filantrópica. Eu peguei uns dados aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para não é questão que você tem. Eu não acho que você tem que matar os outros. Agora, o Flamengo não tem culpa se os outros estão lá e caindo pelas tabelas. O Palmeiras não acertou com o Campeonato Brasileiro. Mas se os outros acabarem, o futebol acaba. Você precisa ter adversário. Quando o Flamengo estava. Não, mas o Flamengo estava. Eu também acho que o Flamengo tem que ter uma parte maior do bolso. Ele vai acabar tendo. Não pode ser muito maior. Ele acaba tendo com o pay-per-view, ele acaba tendo. No ano passado. Olha aqui, ó. Eu peguei uns dados aqui, ó. Eu peguei uns dados aqui. Quanto deu de público? Como é que você pode? Como é que você pode pagar o mesmo valor? Pegando os cariocas só, porque nós estamos falando do Campeonato Estadual. Em 2019. O Flamengo foi o clube ano passado com a maior média de público no futebol brasileiro. 52.537 pagantes, ticket médio de R$51, arrecadou 96 milhões e pouco. No Carioca, 40 mil. O segundo Carioca, mais bem posicionado na tabela, é o Fluminense. Com 18.210 de média, R$28 de ticket médio, e na tabela geral é o 12º. O Vasco é o 13º. Tem uma média um pouquinho menor que o Fluminense, só que tem um ticket médio de R$42, é o 13º. Olha, o Flamengo arrecadou 96 milhões e 900. Só uma parte. É bom lembrar que Fluminense e Vasco jogaram contra o Flamengo como mandantes em Brasília, e isso aí ajudou a inflar a média de público deles. Seria menor, sim, se jogassem ou São Januário ou Maracanã contra o Flamengo como mandantes. No ano passado. O Flamengo arrecadou 96 milhões e 900, o Fluminense 17.691, o Vasco 24 milhões e 800 e pouco, o Botafogo 10 milhões e 570. Aí, eu fui aqui pegar as 5 maiores rendas de 2019, tá? Das 5 maiores rendas de 2019 inteiro, 4 são o Flamengo. Flamengo e Grêmio, no 5x0, 63.409 pagantes, deu 8 milhões e pouco de renda. Aí é Libertadores. Aí o segundo jogo com maior renda no Brasil foi São Paulo e Corinthians, 0x0 no Paulistão, com 6 milhões e 350, 58.700 pagantes. O terceiro foi Flamengo 4, Ceará 1. Depois Vasco 1, Flamengo 4. O jogo foi em Brasília. Foi em Brasília. Benja, eu acho que Quinto lugar, Grêmio e Flamengo da Libertadores. Aí eu peguei os 5 maiores públicos de 2019. Dos 5 maiores públicos do ano inteiro, os 5 é o Flamengo. Os 5. Flamengo e CSA é o recorde do ano com 65.649. Aí Vasco 1, Flamengo 4, que é uma diferença pequena. Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Copa do Brasil. Flamengo 6, Avaí 1. Flamengo 5, Grêmio 0. Aí eu fui pegar o ranking das 10 maiores audiências da Rede Globo no Rio de Janeiro. Só Rio, em 2019. Das 10 maiores audiências, as 10 é o Flamengo. As 10. A maior audiência foi Flamengo 5x0 no Grêmio, depois River e Flamengo, Grêmio e Flamengo, Flamengo e Emelec, Inter e Flamengo, Liverpool e Flamengo, Flamengo e Internacional, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Ceará, Flamengo e Atlético Paranaense. Gente, posso... O Flamengo Deixa ele acabar de falar, depois o Flamengo tem as maiores audiências da televisão. Estou falando só de Rio de Janeiro, eu não vou entrar no mérito porque nós estamos falando de campeonato estadual. O Flamengo tem as 10 maiores audiências do ano no Rio de Janeiro. O Flamengo tem os maiores públicos, o Flamengo tem as maiores rendas. Como é
que você vai pagar num campeonato estadual o mesmo que o Vasco, Fluminense e o Botafogo, que infelizmente hoje, estão numa situação desesperadora. Ué, como é que você pode fazer? O presidente do Flamengo, nesse sentido, está coberto de razão. Aí eu vi um papo que pediu 100 milhões, não sei se é isso mesmo. Aí é um exagero num campeonato estadual. Isso é muito discutível. Agora você vai pagar igual? Isso é muito o Flamengo carrega o futebol carioca nas costas. Isso é muito discutível. Isso é muito discutível pelo seguinte. Desculpa, o Facincani queria falar. Não, eu queria só então acrescentar isso canalizando no Campeonato Carioca, que eu acho que a situação é mais alarmante ainda. Porque no ano passado no Campeonato Carioca, a média de público do Flamengo foi 40 mil, 39.930. Com ocupação de 60%. Eu acho que o importante também é a ocupação. O segundo, que foi o Vasco, ele teve a média de 15 mil com 31% de ocupação do estádio. Ou seja, isso tem a ver muito com o clássico, né? E que deve juntar mais público, evidentemente. O terceiro foi o Fluminense com 9 mil, 16% de ocupação. O quarto colocado, pasmem, não é o Botafogo, é o Bangu. O Bangu no ano passado teve 7.318 pagantes com 27% de ocupação. E em quinto veio o Botafogo com uma média de público no Carioca do ano passado para 4 mil torcedores, com ocupação de 9% do estádio.